que é um dos favoritos a ganhar o título. Me encanta os Índias, hein? Tu viu, Mirate, como estava o estádio? Mas assim... amiga, essa vitória do Corinthians foi muito importante, assim, para dar pressão em relação aos demais adversários que tá Red Bull Bragantino, Juventude, Criciúma. Veja a seguir o debate na Jovem Pan Esporte sobre a vitória importante do Corinthians sobre o Flamengo e as demais tretas que rolaram durante o jogo. Mas antes peço que deixe seu like e se inscreva no canal para nos fortalecer. Sim, o Corinthians, que é um time inferior ao Flamengo, fez o que podia fazer e cumpriu muito bem, né? O Corinthians marcando muito forte, interessava ao Flamengo um jogo mais cadenciado, um jogo mais técnico. O Corinthians, ele marcando o jogador do Flamengo que tinha a bola e conseguindo acelerar, conseguindo roubar, acelerar. O Corinthians conseguiu colocar um ritmo que mais lhe interessava ao jogo. O Garro fez ótima partida, né? E aí jogou muito solto, né? Independente da qualidade dele, o Flamengo deu muita liberdade para o Rodrigo Garro, que deu o passe para o Romero marcar o segundo gol. Então o Corinthians, dentro do que pode fazer, foi muito bem. E o Flamengo dando muito espaço, né, para o jogador do Corinthians ter a bola, né? O Flamengo é um time mais técnico, é um time que leva o jogo para um ritmo mais cadenciado e que não conseguiu fazer. O Corinthians impôs o ritmo dele, um ritmo mais de força, um jogo mais acelerado, e o Corinthians conseguiu fazer isso, né? O Corinthians conseguiu dar a sua maneira, fazer a sua vitória. É uma batalha jogo a jogo do Corinthians, né? O Corinthians vai brigar sim até o fim, hoje consegue uma vitória até fora da curva, como conseguiu aquela com o Bahia em Salvador, e vai ter tropeços que você espera que não tenha, né? Vai ser essa batalha. Entra, sai da zona de rebaixamento, acho que não vai dar uma arrancada para sair de vez, mas vai ficar o tempo inteiro ali, ganha, perde, entra, sai, vai ser uma briga até o final do campeonato pro Corinthians. Agora, ô Vamp, a gente tá falando muito do Tite. E o Ramon Dias? Hoje mostra que realmente esse Corinthians melhorou e não estava conseguindo resultado? Porque você diz que o futebol do Corinthians melhorou com o Ramon Dias. Ou não? É cedo para falar. Melhorou em relação ao Antônio Oliveira, mas me encanta Incas de Corinthians. Me encanta. Vai ver, daqui a pouco ele vai pra coletiva, o cara vai dizer... Lovinchas? Ele vai pra coletiva daqui a pouco, vai falar assim, ó. Os caras, Ramon... Rádio Vampeta de Nazaré Farinha, Ramon, parabéns, hoje a equipe do Corinthians se entregou, jogou com vontade, conseguiu uma vitória importante diante de um adversário que é um dos favoritos a ganhar o título. Me encanta os Índias, hein? Tu viu, Mirate, como estava o estádio? Mas assim, amiga, essa vitória do Corinthians foi muito importante, assim, para dar pressão em relação aos demais adversários que tá Red Bull Bragantino, Juventude, Criciúma, né? O Corinthians continua na zona de rebaixamento. Foi uma vitória super importante. Do jeito que está a rodada agora, o Corinthians não saiu da zona de rebaixamento. Não saiu. Não saiu, né? Não. Mas pressiona também, Flávio. Não fica a 5 pontos, a 2 jogos, para poder sair. De repente alguém tropeça lá, uma vitória, tira. Vai ficar brigando até... nisso aí. Ele tem que ficar assim. Não pode ficar 6 pontos, 7. Essa vitória foi muito importante por causa disso. E hoje, o Corinthians calou muita gente, Flávio Prado. Porque nós mesmos aqui falamos hoje. O Flamengo ganhou de 12-0 no cara a cara. Em todas as posições o Flamengo era melhor. E a gente citou aqui. É melhor no nome, mas é um Flamengo que não joga nada. E o Corinthians mostrou hoje que pode se recuperar, cara. Ganhou do Flamengo. Se a gente fizer de novo, vai dar 12-0 de novo. Sim. Eu acho assim, o Corinthians ele é extremamente irregular, é ruim como time. Hoje ele se matou em campo e pegou um Flamengo, né, mortão. Mas não... Acho que está muito longe de imaginar que o Corinthians já vai escapar. Porque ele vai ter que jogar assim, como ele jogou. Com esse tipo de jogo, assim, desesperado, ele vai ganhar, vai perder muito, e ele está muito... A briga dele ainda está muito complicada. Ele ganha, os outros ganham também, então tem uma série de situações. Mas deixou uma esperança, sim. Se ele perdesse hoje, com os resultados que estão rolando agora, provavelmente ele ficaria já quase rebaixado automaticamente, né? Mas ainda com essa vitória, deu uma atenuada, sem dúvida deu uma atenuada. Uma coisinha, velho Vamp, eu te falei, hein? Eu falei pra você que o Thales Magno era um bom reforço pra esse Corinthians. O moleque tá jogando bem, Vamp. É ele e o Garro. As jogadas de criação do Corinthians todas saem dos dois. E, claro, saiu do Yuri Alberto também, depois do erro do Davi Luiz, Vamp. E ele saiu, né? Ele saiu porque ele tem aquele problema no ombro, né? Tava jogando bem mesmo. Ele tá com esse problema no ombro, tem que se cuidar. Vai ter esse tempo agora aí de data FIFA para poder se recuperar.
o Ramon Dias também vai ter tempo para dar mais treinamento, porque dos jogadores do Corinthians que foram convocados, só o zagueiro, né? O Félix Torres. Félix Torres e o volante foi para a Venezuela. Venezuela, sim. Só esses dois, né, Bruno? Porque o Romero não foi. Romero fora. Só tem eles dois. Então, quer dizer, vai ter o plantel quase todo aí para ele poder treinar e melhorar para os jogos seguintes, que vai pegar o Botafogo. Né? Vai ter essa parada aí de quase 10 dias. Né? Mas a chegada do Magno lá foi. O Magno estava jogando bem de novo também, meteu o gol de novo. É um baita de um jogador, né, Bruno? Ele é bom jogador, ele é talentoso, ele e o Garro são os mais talentosos do time, né? São os caras que podem fazer algo um pouco fora da curva. O Thales Magno estreou já fazendo gol, aí machucou, hoje voltou, fez gol. Ele é um jogador que leva perigo, ele é criativo, é um bom jogador, surgiu bem no Vasco, teve uma queda, aí foi lá para os Estados Unidos. É um cara que ajuda o Corinthians, assim. Ele e o Garro são os pontos, assim, de criatividade do Corinthians. E a gente viu Essa foi a minha principal crítica, quer dizer, eu tenho tanta crítica pro Tite, mas até isso. O jogador mais criativo do Corinthians ficou livre o jogo inteiro, que é o Garro. Toda hora o Garro recebia a bola e tinha tempo pra pensar, gente. Que treinador é esse? Que a gente vê o time do Corinthians, a gente sabe. Não deixa o Garro jogar. O Garro jogou tranquilamente. Parecia que o Garro era um jogador fraco do Corinthians. Por quê? Porque o Flamengo do Tite nem o Garro marcou. É um Flamengo que tem muita falha defensiva. É um Flamengo que peca muito. É um Flamengo apático. O Flamengo acabou ficando 6 pontos do Botafogo. Com um jogo a menos ainda. Contra o Inter no Beira-Rio. Ou seja, o Flamengo hoje já é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Palmeiras já passou, Fortaleza já está na frente e o Botafogo disparou. E pro Corinthians, o Corinthians segue na zona... O São Paulo tá ganhando. Pode ir a 44, se eu não me engano, né? Tá perdendo. Tá perdendo. O Fluminense tá ganhando. Não, mas se ganhar, vai aos mesmos 44 do Flamengo, não é isso? Se ganhar, o São Paulo chega a 44 pontos. Exatamente isso. Mas tá perdendo. E aí o Corinthians volta pra zona do rebaixamento. O Corinthians que ganhou hoje do Flamengo, desculpa, o Corinthians que massacrou hoje o Flamengo, volta para a zona do rebaixamento, Bruno. Volta. Com esse resultado do Fluminense contra o São Paulo. O Fluminense está ganhando o São Paulo, aí o Corinthians volta e vai ser isso, Corinthians. Não tem como. Não vai deslanchar. É isso, ganha, perde, vai e volta. A batalha é essa. Jogo a jogo. O Corinthians, ele podia colocar o Sub-20 na Sul-Americana e na Copa do Brasil e vai batalhar no Brasileiro. Jogo a jogo. O jogo do Botafogo é duríssimo. O jogo do Atlético Goianiense também não vai ser fácil, porque nenhum jogo é fácil pro Corinthians. É jogo a jogo. Hoje fez um ótimo jogo dentro do que pode. Não tem nenhuma garantia que vai fazer no próximo jogo. Vai ser somar ponto e fazer continha o tempo inteiro. Vamos. Mas você vê... Pode vir. Vampeta, você vê a loucura que o Flamengo está vivendo? Vocês estão dizendo que o campeonato do Corinthians é jogo a jogo. Todo jogo vai ser difícil. O bilionário Flamengo também é jogo a jogo, porque todo jogo é difícil. Isso é uma esquizofrenia, gente. Não é normal. Não é normal. Quem acha isso normal é muito passional e pouco racional. Desculpa te cortar, Vampeta. Não, tô falando assim, o Palmeiras em uma competição só tá ganhando. Né? Tá subindo, tá passando o Flamengo. Quando você começa a temporada, você tem que montar qual é os dois mais importantes? Libertadores e Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo não ganhar o Campeonato Brasileiro e beliscar a Libertadores e a Copa do Brasil, o ano foi tranquilo. Né? Foi campeão estadual. Agora, se o Flamengo não beliscar o Campeonato Brasileiro ou ser eliminado da Libertadores e ganhar a Copa do Brasil, para mim é um ano fraco. Pelo plantel que tem. Se só ganhar a Copa do Brasil. Para mim também. Ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Por tudo que tem. Você falou que de 2019 para cá foi quase 1 bilhão, né? Não, mais de 1 bilhão. Passou de 1 bilhão. Em contratações. O Corinthians, ele tinha uma sequência difícil, mas passa a ter uma sequência boa. Porque ele ganhou do Flamengo, então ele já fez 3 pontos. Ele não deve ganhar do Botafogo, só que ele tem depois o Atlético Goianiense. Então o Corinthians, em 3 jogos, ele tem grandes chances de fazer pelo menos 6 pontos. Aí é maravilhoso para um time que está lutando contra o rebaixamento. Eu acho que ele vai lá, vai ter essa parada aí, mas quando ele for enfrentar o Botafogo vai todo fechado. Não vai querer dar espaço pro Botafogo. O Botafogo
sem espaço não tem aquele toque de bola. O negócio do Botafogo é tudo a mil, né? O Botafogo precisa de espaço para correr, né? É. Se não conseguir correr, enrola. É. Ó, ele ter vencido esse jogo facilita muito pro Corinthians. Porque agora ele tem o Botafogo fora. Aí é pedreira, aí é grande chance de derrota. Aí depois ele tem o Atlético Goianiense em casa, que aí tem que ganhar esse jogo. São Paulo no Morumbi, que é clássico. É um jogo difícil, mas é clássico. Então passa a ter uma chance maior mesmo sendo fora de casa. E o Internacional em casa, Bruno Prado. Sim, a tabela do Corinthians... O Corinthians já teve jogos fáceis. Ele se enrola nos jogos fáceis também, né? O Corinthians, ele jogou em Itaquera recentemente com o Juventude. Não ganhou. Com 2 a mais. Jogou em Itaquera com o Bragantino. Não ganhou. Nem na Sul-Americana e nem no Brasileiro ele ganhou do Bragantino em casa. Então, assim, na teoria, é uma tabela que dá para você fazer alguma coisa. Mas na prática, não. Assim, claro que dá pra ganhar, mas o jogo, o Atlético Goianiense, vai ganhar fácil. Não vai ganhar fácil. Não tem facilidade. Ele é favorito, ele pode ganhar, até normal que ganhe, mas se pensar, vai chegar e vai meter 3 no Atlético Goianiense. Não vai. Vai ter que lutar pra caramba pra ganhar do Atlético Goianiense. Ou seja, deve ser mais difícil ganhar do Atlético Goianiense do que do Flamengo hoje. Porque hoje o jogo não foi muito difícil pro Corinthians, não. Então deve ser mais fácil ganhar do Atlético Goianiense do que do Flamengo do Tite. Mais difícil do que do Flamengo do Tite, porque hoje não foi tão difícil pro Corinthians, não. Ainda fez um gol arrumado naquele pênalti, que foi pênalti, mas um gol cagado, porque nem criar a chance direito o Flamengo criou.